Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, o segundo vídeo do quadro João Indica, aonde eu indico coisa para você. Esse é o nome do quadro. Eu sou o João e o João vai indicar. Basicamente isso, simplesmente isso. Tá? Então hoje eu vou indicar um segundo filme. Lembrando que não está restrito a filmes, a séries, é qualquer tipo de coisa, literatura, artigos, mas eu sinto de indicar para você um filme que me provocou demais, que é o Jesus Revolution. Tá, que já está disponível na HBO, também está disponível no YouTube para você alugar e foi lançado nesse ano de 2023, a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme, o que ele tem causado, o que ele me impressionou e por que vale a pena assistir. Jesus Revolution, ele conta, baseado num livro que tem o mesmo título, que fala sobre a revolução de Jesus na década ali, no final dos anos 60, início dos anos 70, onde o movimento hippie nos Estados Unidos, ele crescia cada vez mais. E o que pregava o movimento hippie? A liberdade, faça amor, não faça guerra. Então, ele trazia todo um enredo, uma característica, o movimento trazia consigo um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de cabelo que você tinha que usar, a galera andava descalço. Então, assim, um movimento bem completo, ditando padrões comportamentais e uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida alcançou muitos jovens naquela época. E o filme Jesus Revolution, ele conta a história de um pastor já bem senhorzinho chamado Chuck Smith, que existe na vida real, que percebeu, olhando para a sua congregação, que a sua congregação estava morrendo, que a sua congregação não estava sabendo se conectar, se adaptar, se comunicar com aquela nova geração que vinha surgindo com muita força, com novas ideias, com novos ideais, tudo mais. Inclusive a sua filha, né, tem uma cena bem icônica assim, que eles estão jantando e ela vira pro pai assim, fala, cara, se você não mudar alguma coisa, a sua igreja vai morrer. Na verdade, a sua igreja já está morrendo, né? E aquilo choca bastante, causa... E um dia, essa filha, deixa eu só pegar o nome dela aqui. Esqueci. E aqui não fala. A filha desse pastor estava andando de carro e ela avista um hippie chamado Lonnie Frisbee. E ela dá carona para esse hippie, e esse hippie chega nela e fala assim, cara, você já conhece o caminho, a verdade e a vida? E ela, por já ser cristã, né, mas estava meio ali, meio assim, mais para lá do que para cá, por conta da igreja do pai e tudo mais. A igreja já não estava sabendo se conectar, comunicar na linguagem dela as verdades bíblicas e tudo mais. Realmente um choque geracional. E ele pergunta assim, ele todo vestido de hippie ali, todo caracterizado, interpretado por Jonathan Roumie, que é o ator que faz Jesus no The Chosen, e ele fala assim, e aí meu, você já conhece, daquele jeito hippie, né? E aí meu, você já conhece o caminho, a verdade e a vida? Eles vão conversando, ela apresenta o Lonnie Frisbee pro pai, e ali o Lonnie Frisbee, junto com o pastor Chuck, eles começam a dar uma mudada na igreja, tá me entendendo? A mensagem não muda, a essência não muda, mas eles começam a alcançar e causar ali uma revolução, quase que um revivamento entre os hippies. Então a igreja muda essa linguagem. E o que mais me chamou a atenção nesse filme foi exatamente esse choque geracional. E ver que esse choque geracional que nós vemos hoje, ele não é novo. Ele acontece, ele sempre acontece, sempre vai acontecer. Sempre dentro de uma comunidade você vai ter uma geração antiga, acostumada a fazer as coisas de um jeito, e tá vindo, e você vai ver uma outra geração vindo com novos jeitos de fazer, na verdade, as mesmas coisas. Novos estilos de música, novos estilos de letra, mas com a essência permanecendo a mesma. Na verdade, uma comunidade saudável, ela deve unir esses dois, um cedendo para o outro. A nova geração sempre dando ouvidos à geração mais antiga, e a geração mais antiga abrindo seus olhos espirituais, abrindo seus ouvidos espirituais para o que Deus está fazendo de novo. Deus sempre tem novos métodos, e o filme ele enfatiza muito isso, né? E acho muito legal o filme enfatizar uma outra questão também, que é a questão do ministério, né? O Lonnie Frisbee, que já faleceu, todo aquele movimento, aquela relevância, que estavam muito centrados na pessoa dele, nas suas pregações, nos seus batismos, começa a subir a cabeça, e eles ali começam a entrar em atrito, ele e o pastor Chuck, até que eles decidem aí seguir caminhos diferentes. Em meio a tudo isso, existe um jovem que basicamente o personagem central, que é o Greg Laurie,
que está vivo até hoje, que é pastor, que tem uma igreja, mas que estava meio perdido na vida, tendo vários problemas com a mãe, tendo vários problemas assim, em termos do alcoolismo da mãe, né? Ele era muito próximo da mãe, mas a mãe tinha esse problema de alcoolismo, tinha esse problema com o cigarro, ele tinha que cuidar disso, e em meio a tudo isso ele se sentia perdido. E ele encontra no movimento hippie algum sentido de vida. Só que ele está, muito legal essa cena, ele está saindo de uma festa, onde ele está muito chapado, onde ele vê uma menina do lado dele quase morrendo de overdose, ele sai correndo assim, meio que desesperado, meio que numa crise existencial, começando a chover, ele todo atordoado, e no meio do caminho ele encontra o Lonnie Frisbee, que já por ter experimentado tudo em relação a drogas, entende que aquele menino está passando e cuida daquele menino. E aquele menino encontra, naquele movimento de Jesus, o seu significado de vida. E ele começa agora, a partir dessa dissensão, né, dessa diferença, dessa separação entre o pastor Chuck e o evangelista Lonnie Frisbee, o hippie evangelista Lonnie Frisbee, ele encontra ali uma oportunidade de começar a servir a igreja agora de uma forma mais profunda. Ele se torna ali um grande evangelista, sendo responsável por trazer a mensagem do evangelho na linguagem da geração atual. É um filme que ensina muito sobre o lado B do ministério, o lado B dos evangelismos. É um filme que ensina muito sobre você saber se comunicar com a geração atual, entender as necessidades da geração atual. Tem uma cena bem legal. Já vou dar spoiler, mas assim, não é um spoiler que prejudica, né, na compreensão geral do filme, que é um dos anciãos ali, um dos irmãos mais velhos da igreja, fala assim pro pastor Chuck, né, você está recebendo uma galera suja aqui na igreja, suja mesmo, né, eles vão sujar os nossos bancos, vão sujar os nossos tapetes. Aí o pastor Chuck tem uma ideia, e ele chega mais cedo no horário do culto, ele chega mais cedo ali na igreja, coloca uma bacia com água, coloca uma toalha, e ele vai lavando os pés, um por um daqueles jovens que andavam descalços para que eles pudessem entrar na igreja. Então assim, o filme ele retrata muito bem essa história real, mas eu gostei desses pontos, né, desse choque geracional, como lidar com esse choque geracional, como se abrir para o novo, entendendo o que essa geração precisa, entendendo aquilo que é fundamental, entendendo aquilo que são princípios fundamentais, e saber compartilhar, concatenar isso com a linguagem da geração atual. Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Por isso que Deus não derrama vinho novo sobre odres velhos. Quando o odre velho ele está muito rígido, né, o vinho novo acaba se perdendo. Então, a cada nova transição geracional, Deus vai levantando novos nomes, Deus vai levantando novas ferramentas. Aquilo que você usou no passado e foi muito bem sucedido, houve muito mover, talvez já não sirva para hoje. E eu estou falando de métodos e ferramentas. A visão permanece a mesma, o evangelho permanece o mesmo, mas as ferramentas, a forma de comunicar, ela muda. Então, cara, assiste esse filme, tem aí as suas próprias impressões, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu, e se abre aí pro aprendizado que esse filme traz. Beleza? Então fica aí mais uma indicação, me siga aí nas redes sociais que estão aqui embaixo. Aqui embaixo também estão os links dos nossos infoprodutos para você ser abençoado, para você também cooperar com esse ministério. Se inscreve aí para você não perder nada e a gente se vê no próximo conteúdo.